Muito bom, irmãos. Nós vamos falar essa noite, dando continuidade à série de mensagens sobre Penso, Logo Creio, perspectivas de um pensamento cristão contemporâneo. As crianças podem seguir também para suas aulinhas. Hoje é tia Dani e tia Ana. Ô Igor. Ana Tereza. Ah, não? Ah, tá. Ô Igor. Diminui um pouquinho, por favor. Muito bom. Vamos falar essa noite sobre uma mente descartável. Uma mente descartável. Uma pessoa que pensa de maneira correta, ela tende a agir corretamente. Uma pessoa que pensa de uma maneira pecaminosa, ela tende a agir de uma maneira pecaminosa. Ela tende a agir pecaminosamente. Existe um provérbiozinho que diz: semeie um pensamento e colherá uma ação. Semeie uma ação e colherá um hábito. Semeie um hábito e colherá um caráter. Durante toda a nossa mensagem, vamos falar sobre mente. Tem esse provérbio na sua mente: semeie um pensamento e colha uma ação. Semeie uma ação e colherá um hábito. Semeie um hábito e colherá um caráter. Inquestionavelmente, irmãos, nós somos transformados. Pode fugir não, né? Inquestionavelmente nós somos transformados transformados intelectualmente e espiritualmente de acordo com aquilo que nós pensamos. Em todos os quesitos, em todo o âmbito da sociedade, as pessoas são transformadas intelectualmente e espiritualmente de acordo com aquilo que elas pensam. O que nós pensamos fomenta e cria quem nós somos. O caráter que nós vamos colher de nossas vidas é fruto daquilo que nós semeamos, dos nossos pensamentos, das sementes que há na nossa mente. Quando nós falamos de uma mente descartável, quando o tema dessa mensagem vem tratado de uma mente descartável, não podemos fugir aonde a mente humana, aonde a mente da humanidade, ela foi descartável. Abra suas Bíblias em Gênesis, capítulo 1. Gênesis 1. Verso 26 ao 30. Cada um lê um versículo, por gentileza. Deu 30, né? Perfeito. Nessa que nós acabamos de ler, história muito conhecida, né? Da criação do homem. E nós observamos quando Deus cria a humanidade, cria o homem e proporciona ao homem, proporciona a Eva, a humanidade como um todo, o domínio sobre a criação. Aqui neste ponto crucial, quando Deus faz o homem à sua imagem e semelhança, coloca as capacidades intelectuais, mentais sobre o homem, proporciona à humanidade, ao ser humano, agora o domínio sobre toda a criação. O homem, na criação, feito para glorificar, para reproduzir a glória de Deus, feito para adorar a Deus, agora ele também tem a oportunidade de governar e ter como regente toda a criação.
E o verso 31 diz que Deus viu tudo aquilo que ele tinha feito e disse que era muito bom. O homem tinha a oportunidade de viver uma presença única, constante e eterna com Deus. Os seus descendentes poderiam viver sem ausência de pecado, sem ausência da maldade. Na sua integridade, na sua criação perfeita, o homem poderia desfrutar e gozar da comunhão com Deus, tendo uma mente limpa, tendo uma mente pura, tendo uma mente que produzisse pensamentos e produzisse ações que seriam compatíveis com aquilo que Deus havia criado no homem. Mas nós observamos que a mente humana ela agora foi descartada através de uma julgada de Satanás. Capítulo 3 de Gênesis, vai para lá, capítulo 3, quando Satanás ele chega perante Eva para poder tentar Eva, para poder mostrar para Eva aquilo que Deus havia dito, não era muito bem naquela perspectiva, não era muito bem naquele tom. Satanás começa a plantar na mente de Eva a dúvida quanto ao que de fato Deus havia dito para ela. Gênesis 3, versículo 1. Cada um lê no versículo. Mas a serpente mais sagaz de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis do árvore do jardim. Mas quando ela disse: eu sou fruto das árvores do jardim. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: é certamente que não morrereis. Porque Deus sabe que no dia de viver com eles, se vos abrirão os olhos, e como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. Beleza. O que a serpente faz nesse estágio com Eva? Ela chega perante Eva e começa a disseminar no pensamento de Eva de que, olha, tudo aquilo que Deus havia dito para você não é muito bem por isso. Se Deus disse que é certo que você vai morrer, não acho que é certo que você vai morrer. Não acho que é muito bem sobre esse aspecto. E naquele momento Eva começou a questionar, começou a pensar se de fato aquilo que Deus havia dito era verdade ou não. A mente humana foi descartada através do pensamento que Eva semeou na mente, que Satanás semeou na mente de Eva. A partir do momento que Eva trocou a verdade de Deus pelas mentiras de Satanás, a partir do momento que Eva permitiu que a sua mente pudesse remoer, pudesse pensar se de fato o que Deus havia dito era verdade ou não, a mente humana começou no seu processo de descarte, começou a ser descartada. Graças a Satanás, haviam mais alternativas a não ser a única e verdadeira alternativa que Deus havia deixado, de não comer do fruto. Graças ao que Satanás havia feito, tinha outras alternativas em que Eva agora poderia questionar. E óbvio, Eva concluiu que o único meio para poder saber se o que Satanás estava falando era verdade ou não, era testando o que ele havia mencionado, era testando o que ele havia dito para ela. E olha como Satanás era astuto. Ele chega para Eva e diz para ela: olha, você não vai morrer, você vai ter o conhecimento, você vai ser como Deus. O que Deus está dizendo é errado, é mentira, não é muito bem por aí, não. Quem está você com medo daquele fruto? Quando Eva começou a pensar, começou a cogitar no fruto, começou a cogitar de aquela árvore ser boa para ela, ela já começou a plantar em sua mente, a semear em sua mente um caráter completamente corrupto. Tudo isso porque a desobediência a Deus começou o seu processo na mente de Eva. É interessante os 3 estágios que Eva demonstra perante aquela árvore. Versículo 6: vendo que a árvore era boa para se comer, Eva faz a primeira consideração de uma ordem física. Ela olha para aquele fruto, ela olha para aquela árvore, ela olha para aquele fruto reluzente e ela deseja, ela cobiça e ela vê que aquele fruto tem um valor nutritivo para ela. Ela olha, ela sente: nossa, esse fruto é gostoso, esse fruto tem um valor nutritivo. O versículo diz: a árvore era boa, agradável para se comer. Com certeza Eva tinha várias outras árvores, vários outros frutos para poder gozar no jardim. Mas por causa da semente da dúvida plantada na mente de Eva, ela começou a ver: nossa, aquela árvore é diferente.
Talvez ela não tinha diferença física nenhuma com as outras, mas aquela árvore é diferente. Aquela árvore vai nutrir as minhas necessidades. Segunda consideração que Eva fez foi de uma ordem estética, agradável aos olhos. Tinha um valor emocional. Aquela árvore, aquele fruto começou a atrair Eva, começou a atrair os pensamentos de Eva, começou a atrair a necessidade de Eva. Ela não mais via a árvore apenas como um fruto para satisfazer uma necessidade física, agora ela via o fruto como uma necessidade para satisfazer-se emocionalmente, porque aquele fruto era agradável aos olhos, porque a semente da desobediência havia plantado na mente de Eva, e agora ao olhar para aquele fruto, ela via uma coisa totalmente agradável aos olhos, que atraía para perto do fruto. E por fim, a terceira consideração que Eva faz, de ordem intelectual, e a árvore era desejável para dar entendimento. Como se não bastasse satisfazer-se fisicamente, emocionalmente, agora aquele fruto satisfazia intelectualmente Eva. Com certeza não era um fruto diferente dos outros. Com certeza tinha o mesmo brilho de toda a criação e perfeição de Deus. O ponto-chave, meus irmãos, que nós entendemos aqui, nunca foi e nunca será o pecado, se tinha pecado ou não naquela árvore, se tinha pecado ou não naquela semente, na fruta que Eva estava comendo. Na verdade, não tinha pecado ali. O pecado de Eva ao desobedecer Deus foi o processo dela questionar a verdade de Deus sobre aquele fruto ou não. O fato de Eva comer aquela fruta, o fato de Eva cobiçar aquela árvore, o fato de Eva desejar aquela árvore, desejar o conhecimento, desejar o entendimento, desejar ser igual a Deus, era o processo da desobediência. A raça humana começou a se desencadear, a mente humana começou o seu descarte, no momento em que Eva permitiu que a semente da desobediência pudesse ser germinada na sua mente. Satanás plantou um pensamento em Eva, e ela colheu uma ação. E essa ação colheu um hábito, e este hábito colheu um caráter corrupto. A mente humana foi descartada lá atrás, lá no jardim, quando Eva permitiu que o diabo pudesse semear, plantar a desobediência para uma ordem direta a Deus. Por causa de Eva, por causa daquela atitude, por causa daquele pensamento, a humanidade hoje colhe o mal, o caráter corrupto. Nós colhemos o caráter corrupto por causa do pensamento pecaminoso, da mente descartada lá atrás, pela mente que foi permitida de ser descartada lá atrás. 2 Coríntios capítulo 11, verso 3. Paulo aqui teme que as nossas ações elas sejam trabalhadas a partir da nossa mente, né? E aí ele vem dizendo no versículo 3 do capítulo 11, alguém lê, por favor. Mas receio que assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente, e se aparte da simplicidade da pureza devidas a Cristo. Cabe a nós, irmãos, então, questionarmos hoje o que nós temos semeado. Quais pensamentos nós temos semeado? O que nos parece ser nutritivo? O que nos parece encher os olhos? O que nos impulsiona as nossas ações? O que nos impulsiona a olhar, ou desejar, ou cobiçar certos pecados? Que atitudes e que coisas nós temos plantados e semeados em nossa mente? Tornamos nossas mentes descartáveis todas as vezes que nossos pecados aparentam sanar nossas necessidades físicas, estéticas e intelectuais. Pecados esses que vão contra uma ordem direta de desobediência para com Deus. Jesus disse no diálogo com os fariseus que o que contamina o homem não é o que entra para o homem, mas aquilo que sai do homem.
aquilo que o homem pensou, cogitou em seu coração e executou. O pecado do homem não está no alimento. Por isso que eu mencionei que o fruto não tinha pecado, a árvore não tinha pecado. Poderia ser uma pedra. Deus poderia ter dito: olha, de todos os cantos desse jardim, você pode sentar em qualquer lugar, só não pode sentar naquela pedra. E aí Satanás fala: não, mas se você sentar naquela pedra, você poderá ser igual a Deus. E aí Eva olha a pedra, vê que sentar naquela pedra ia satisfazer seu cansaço físico. Ela vê que sentar naquela pedra ela era diferente, e aquela pedra poderia satisfazer e ser atraente a ela. E ela vê que sentar naquela pedra poderia permitir ela ser igual a Deus. Entendem que o pecado não está no objeto. O pecado está na nossa mente. O pecado está na nossa desobediência para com Deus. O pecado não é o dinheiro. O pecado não é o trabalho. Sexo não é pecado. Amizades não são pecado. Mas é pecado a forma como nós lidamos com ela. Relação sexual fora do casamento é sim pecado. Por quê? Porque nós olhamos, somos atraídos, nos satisfazemos e desejamos e entendemos que aquilo vai nos fazer bem. E isso é uma ordem direta, contrário ao que Deus havia dito. Que a relação sexual é para o casamento, é para o matrimônio. Amar o dinheiro, amar o trabalho, desejar isso acima de todas as coisas. Amizades, quando nós nos portamos em vínculos, na sociedade, em comunidade, com outras pessoas, e nos portamos e permitimos sermos totalmente diferentes de padrões bíblicos, ou seja, nós lidamos e queremos nos adequar ao certo grupo de convívio que temos, vamos contra a ordem direta de Deus, entramos nas modinhas, o modo de vestir, a roupa, o jeito de falar, locais que nós convivemos. Tudo isso porque é desejável, agradável, nos faz sentir parte de algo. Ter amizades não é pecado, dinheiro não é pecado, trabalho não é pecado. Mas o problema está na desobediência e como nós lidamos com aquilo perante a ordem direta de Deus. E quando nós cedemos a isso, a sua mente, a minha mente, ela se torna descartável. Todas as vezes que nós permitimos amar mais ao dinheiro, amar mais o relacionamento sexual, amar mais o trabalho, amar mais amizades, amar mais o mundo, cobiçar mais o mundo e entender que o mundo está nas necessidades físicas, está nas necessidades emocionais, intelectuais, no lugar de Deus, nós estamos descartando a nossa mente. Olha só aquele processo de Eva sendo maculado e carregado toda a humanidade constantemente. O homem não consegue se livrar dessa desgraça que ele fez. O homem não consegue se livrar dessa semente plantada lá atrás. Nós não conseguimos, por causa do nosso coração, por causa do caráter corrupto que nós temos. O que tem tornado a sua mente descartável? Pornografia, avareza, idolatria, rebeldia, mentira, prostituição, assassinato, ego, roubo, assassinato, até assassinato. Nós assassinamos nosso potencial produtivo. Todas as vezes que permitimos a procrastinação falar mais alto em nós, nós deixamos de ser produtivos. Deixamos que a nossa mente, criada à imagem e semelhança de Deus, possa ser produtiva por causa do pecado. Ou quem dera, se vivêssemos ausentes de pecados, quão brilhante nós seríamos. Quão brilhante nós seríamos. Mas eu quero te dar uma esperança em meio a toda essa corrupção que nós estamos falando aqui. Precisamos semear a mente de Cristo em nós. Precisamos semear a mente de Cristo em nós. 2 Coríntios capítulo 5, verso 17. Quando nós olhamos para as Escrituras, entendemos que ela é a mente de Cristo, não toda, obviamente, mas ela é a mente de Cristo, a mente de Deus, aquilo que Deus desejou revelar para nós.
para ser a forma como nossas vidas iriam ser realinhadas, readaptadas no eixo novamente. E 2 Coríntios 5,17 nos deixa um alerta importante. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura, e as coisas antigas já se passaram, e eis que se fizeram novas. A esperança que hoje nós temos de semear a mente de Cristo em nós é entender que todo o peso do pecado e todas as inclinações ao pecado, dessa corrupção da nossa alma pecaminosa, elas são levadas em Cristo. E não mais precisamos nos entregar às sementes de pecados que são plantadas em nossa mente. Mas pelo contrário, nós precisamos entender que a nossa mente agora ela precisa sim ser semeada com a mente de Cristo. Ser semeada com a palavra de Cristo. Ser semeada com aquilo que Deus deixou revelado para nós. Somente quando nós entendemos a real importância de termos essa mente de Cristo, de ter essa transformação, nós começamos a ter mentes que não são mais descartadas por causa do pecado. E é interessante que Paulo, quase que unanimemente, em seus escritos, ele fala sobre isso. Não precisa de abrir, eu vou apenas citar Romanos 12, 2, talvez todos poderiam até citar. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Efésios 4, 23, a vós renovar o espírito da vossa mente. Colossenses 3, 10, e vos vestistes de novo, que se renova para o pleno conhecimento segundo a imagem daquele que o criou. Colossenses 3, 2, pensai nas coisas que são lá do alto, não nas que são da terra. 2 Coríntios 10, 5, derribando raciocínios e todo baluarte que se ergue contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo o pensamento à obediência a Cristo. Colossenses 3,16, habite ricamente em vós a palavra de Cristo. E por aí vai. Se você ler as cartas de Paulo, você vai observar o embate que Paulo tem com a mente humana. Porque Paulo entendia que o pecado ele começa aqui. Todas as vezes que nós cobiçamos, todas as vezes que nós olhamos para o pecado e vemos que ele é agradável aos olhos, ele vai nos nutrir fisicamente, que ele vai nos atrair emocionalmente e que ele vai nos atrair intelectualmente. Paulo sabia que todas as vezes que nós cedemos e permitimos que as sementes de pecado sejam plantadas em nossa mente, vamos colher um caráter corrupto, vamos colher ações corruptas, ações de mentes descartadas. Por isso ele traz esse embate. Por isso que ele fala, transforme a sua mente, pense nas coisas do alto, pense em Cristo, habite ricamente em vós, Cristo Jesus, habite ricamente em vós o mesmo amor que teve Cristo, transforma a sua mente, larga o mundo, larga os desejos carnais, semeie pensamentos cristãos, semeie atitudes cristãs, semeie ações cristãs, para que o seu caráter seja transformado. Somente quando temos ações como essas, deixamos de ter um caráter corrupto e deixamos de ter uma mente descartável. John Owen, ele respondeu a essa pergunta de como podemos ter uma mente cristã. Preste atenção, ele diz o seguinte: podemos testar a nós mesmos, indagando se nossos pensamentos espirituais são iguais aos hóspedes de um hotel, ou como crianças morando em uma casa. Há certa agitação e tumulto quando chegam os hóspedes, mas em pouco tempo eles partem e são esquecidos. O hotel é então preparado para outros hóspedes. Assim ocorre também com os pensamentos religiosos, que são apenas ocasionais. Mas crianças pertencem a uma casa. Elas estão perdidas se não voltam para casa. Todos os dias seus pais providenciam seu alimento e conforto. Pensamentos espirituais que provêm de uma mentalidade verdadeiramente espiritual são como crianças que moram em uma casa. Sempre são esperadas e desesperadamente buscadas quando estão perdidas. Onde você se enquadra? Pensamentos ocasionais de um cristianismo? Ou somos como uma criança em uma casa, que dependemos dos pais?
E toda vez que nós voltamos para casa, temos alimento e conforto. O que John Owen está dizendo aqui, que para ter uma mente de Cristo, nós não podemos viver pela onda, viver pelo momento de um raciocínio cristão. Não. Precisamos ser dependentes, como crianças são de seus pais. De Deus, da palavra. A única maneira de ter uma mente de Cristo não é viver flashes de raciocínios cristãos, não é viver diálogos de cristianismo, não é viver momentos de cristianismo, momentos de leituras, não, é vida constante, prática constante, diária, de comunhão íntima com Deus, com a palavra de Deus. Nós não conseguiremos ter uma mente de Cristo se não semearmos Cristo em nossa mente. É a coisa mais antagônica que existe. Querer dizer que eu vou ser um cristão, querer ser um cristão, se eu não semear cristianismo na minha mente. É incabível isso. Não tem como colher um caráter cristão dessa forma, se queremos apenas momentos ou outros semear pensamentos cristãos. Se nós não encharcarmos a nossa mente de Cristo, não teremos uma mente cristã. Por quê? Porque já temos um caráter corrupto. Porque naturalmente você sempre tenderá à corrupção do seu caráter. Sempre cobiçará do fruto. Sempre vai ser bom o pecado. Mas quando você tem uma mente de Cristo, você começa a responder ao pecado não por você, mas por causa da mente de Cristo que está em você. E agora, a grande maravilha é que a sua mente não é mais descartada. Você não tem mais uma mente descartável, porque a sua mente é preenchida por Cristo. Porque a sua mente é preenchida pelo amor verdadeiro de Cristo. Paulo declara, 1 Coríntios 2,16, mas nós temos a mente de Cristo. E precisamos ter a mente de Cristo. O modelo a ser seguido para o aperfeiçoamento constante da mente cristã, ele é Cristo Jesus. Somente através de Cristo Jesus. 2 Timóteo 3, 16, 17. Estamos encerrando já. 2 Timóteo 3, 16, 17. Alguém lê, por favor. Somente através das Escrituras podemos ser habilitados, corrigidos. Filipenses 2,5. Paulo também nos instrui. Rapidinho. Alguém? Paulo aqui aponta especificamente para a humildade e submissão de Cristo, que se sacrificou para glorificar a Deus, retornando o propósito da criação. No verso 6 e 7, que sendo de forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo semelhante aos homens. Semear a mente de Cristo para colher um caráter cristão é um processo de perseverança na santificação. É alcançado quando nossos pensamentos, nossa mente, estão de maneiras constantes ligadas nos mandamentos de Deus, nas suas Escrituras. Se nós não queremos ter uma mente descartável, devemos semear a palavra em nossas vidas. Se você não quer ser reconhecido como uma pessoa que tem uma mente descartável, semeie a palavra de Cristo em sua mente. Semeie um caráter cristão. Semeie um pensamento e colherá um hábito, uma ação. Semeie uma ação e colherá um hábito. Semeie um hábito e colherá um caráter. Que pensamento você tem semeado? Que pensamento tem tomado a sua mente? Que pensamento tem conduzido a sua vida? O que tem tornado ser quem você é hoje? Que caráter você tem colhido? Tudo começa do pensamento que você planta. Que nós possamos plantar
a semente da mente de Cristo em nós. Pensar na mente de Cristo, viver a mente de Cristo, viver pleno e constantemente a mente de Cristo, para não termos uma mente descartável.